Todos, estamos aqui no mais um Política Já. É um programa de política. Já tivemos aqui o prefeito Luiz Fernando Machado na primeira edição, o ex-prefeito Pedro Bigardi no programa da semana passada, programas que a gente tem como objetivo discutir a cidade, buscar soluções, a transparência, a isenção e a credibilidade do jornal Jundiaí Agora. E hoje, como já foi dito desde o início, a ideia não é só trazer políticos da atualidade, e sim políticos, homens públicos que ajudaram a construir a cidade para a gente entender a Jundiaí de hoje. Vamos iniciar então esse novo segmento do Política Já com um homem que teve 2 mandatos na prefeitura, foi vereador da cidade e é querido por muita gente, o ex-prefeito Valmor Barbosa Martins. Boa noite, prefeito. Boa noite. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Prefeito, vou começar com uma pergunta do professor Maurício Ferreira, que é nosso colaborador, escreve no Jundiaí de antigamente, e ele fala aqui que o senhor nasceu em Baranese, em Minas Gerais, e ele quer saber quando e por qual motivo o senhor veio morar em Jundiaí, qual foi o primeiro político jundiaense que o incentivou a se candidatar a vereador? Muito bem. É difícil dizer a você como é que eu vim para Jundiaí, mas rapidamente, assim, meu pai era farmacêutico, formado em Ribeirão Preto, na antiga escola de farmácia e odontologia, que hoje é da USP, e resolveu, quando eles haviam criado no quartel o CPOR, né? Que você não fazia curso de preparação de oficiais da reserva, e aqueles que cursavam um curso superior poderia, durante terminar o curso, depois eu fazer. E foi o que ele fez e resolveu fazer na cidade de Jundiaí, no então 2ª Companhia de Dorso, que era o antigo tiro de guerra de Jundiaí. Em 1918, Jundiaí criou um tiro de guerra. Depois da guerra, foi criado aqui no centro da cidade a 2ª Companhia de Artilharia de Dorso, que carregava no dorso do burro, do cavalo, os canhões, e que depois se transformou no 2º GO 155. E meu pai veio fazer o estágio aí e acabou morando na cidade de Jundiaí e ficou aqui. E ficamos até hoje. O senhor veio para cá com qual idade, prefeito? Eu vim para cá com 3 anos de idade. É jundiaense? Bom, sou jundiaense porque tirei meu diploma, pra você ter uma ideia, jundiaense tão antigo, no 4º grupo escolar da Vilares. Hoje, que era na época, o nosso diretor era o professor Paulo Mendes Silva. Que é nome de escola hoje? Fui aluno dele. Lembrando vocês internautas que o prefeito, nós estamos ao vivo aqui no edifício Maxime, Avenida 9 de Julho, 4º andar. Quem quiser fazer perguntas para o prefeito é só enviar via Facebook. O prefeito vai responder. Se não conseguir responder hoje, responde através das redes sociais aqui do Jornal Jundiaí Agora. Ele quer saber também, o professor Maurício, quais as marcas das suas 2 administrações e quais os legados delas, prefeito? Bom, é muito difícil, já vou dizer para você, e outro dia nós estivemos conversando. Eu sou prolixo por natureza. Nasci falante e adotei uma profissão onde nós faturamos, segundo diziam os grandes advogados, advogado faturava a conversa. O prefeito é advogado. E aí entrei na política. Mas entrei na política, eu vou dizer uma coisa para você, só Deus sabe por quê. E eu também, difícil, fui vereador. Aliás, na época eu fui vereador mais votado de Jundiaí, que tinha 31 mil eleitores. Fui o primeiro vereador que ultrapassou a barreira dos 1000 votos. Eu era chamado 1014 na Câmara. O senhor não planejou a carreira política? Não planejei. Entrei e depois gostei de ver o que era. Porque o que mais me interessa, eu, no meu tempo de estudante, tem uma frase muito sugestiva e que me marcou, de um grande cientista político americano. Ele dizia assim: ninguém mora no Estado, ninguém mora na União.
mas todos moramos no município. E isso, eu guardei isso para mim e sempre tive. Então, o município é tudo. O senhor andando hoje por Jundiaí, o senhor reconhece a Jundiaí do prefeito Valmor? Não, a cidade mudou. Ela só continuou na mesma coisa no estilo de vida do jundiaense. Isso é nosso, ninguém muda. A cidade pode crescer, receber um influxo ou afluxo muito grande de pessoas, mas esse espírito jundiaense sempre vai. Ou você mantém as tradições da Vila Ares, da Ponte São João, da Colônia, do centro da cidade antiga, do Anhangabaú. E isso eu acho que é a grande marca de nós, os jundiaenses. O senhor gosta da Jundiaí de hoje? Gosto. Gosto de Jundiaí de antes, de hoje, e se viver 100 anos vou gostar de Jundiaí do mesmo jeito. Por que não gostar da cidade? Nós temos o que tem de bom em outras cidades e temos algo que não é bom, que as outras não têm, que nós temos. Mas que é uma grande cidade, você não tenha dúvida disso, porque Deus foi generoso com Jundiaí. Geograficamente, nós estamos na melhor localização do estado de São Paulo, que é entre São Paulo e Campinas, as duas maiores cidades. É verdade. E estamos servidos nesse, se ouve falar em mobilidade, nessa dificuldade. Puxa, nós não temos esse problema. Nós temos a via Anhanguera, nós temos a Bandeirantes, nós temos a estrada de Itu, nós temos uma ligação muito grande, a proximidade com a Dom Pedro I, que nos liga a todos os lugares, então eu acho que Jundiaí não tem esse problema de mobilidade. Vou dar uma interrompida no senhor. Catarina Bandeira, eu não conheço, talvez o senhor conheça. Que maravilha rever essa pessoa maravilhosa. Cristina Tucci está mandando um positivo para o senhor. Roberto Leme, o melhor prefeito da história de Jundiaí, um político sério e honesto, um orgulho de ter conhecido sua gestão. Maurício Santos, entrevista histórica, Marco. Eu falei para o senhor. Bom, o que eu posso dizer a vocês, nessa fase da minha vida, é só muito obrigado e levo essas palavras de gratidão a uma jundiaense que nasceu na rua Santo Antônio, na Ponte de São João, que é a minha mulher, Eleni. Prefeito, continuando com as perguntas do professor Maurício, ele pede para o senhor contar a polêmica que aconteceu na visita do general Emílio Garrastazu Médici a Jundiaí, explicando: o prefeito Valmor era prefeito de Jundiaí durante a ditadura ou o golpe militar ou revolução, como queiram. O que aconteceu de polêmico na vinda do general, que era então presidente? Tudo bem, eu vou tentar ser rápido. O problema é o seguinte: cada um tem uma mania de agir. Eu, quando fui prefeito, elegi cinco itens necessários à cidade de Jundiaí que eu entendia na época. E o primeiro, evidentemente, foi educação, tanto que eu acho que nenhum dos prefeitos fez a quantidade de pré-escolas que eu fiz, 27 escolas. Se você pegar nos bairros mais distantes, foi aonde nós fizemos. Então a cidade, nós montamos a Faculdade de Medicina do professor Pedro Fávaro, tocamos para frente, e eu tive a felicidade de ter uma moça, uma mulher extraordinária como secretária da Educação, que é a Maria de Lourdes Torres Potenza, a Lourdinha, que era do SESI, e o meu secretário particular, que é esse jundiaense extraordinário chamado José Renato Nalini. Ele foi o secretário de Educação do governo. Então, no fim do governo, eu falei: olha, duas coisas. Precisamos montar uma faculdade. Vocês vão em São Paulo no Conselho Estadual de Educação, que era o órgão que dirigia. Eles foram, voltaram e disseram: nós só podemos montar uma aqui, para dar tempo ainda. Educação física, tá aí. E nas escolas que nós procuramos fazer alguma coisa. E o Médici? Bom, e aí o governo federal, na época, lançou um grande programa chamado Mobral. Mobral. E nós escrever o nome. E eu em Jundiaí peguei então o advogado da Câmara,
que era um poeta, um homem, um dos homens mais cultos da cidade de Jundiaí, que era o doutor Aguinaldo de Bastos. E falei, Aguinaldo, uma missão para você. Cria um Mobral. E a prefeitura colocou que a educação era um dos 5 objetivos nossos e fez o maior Mobral do Brasil. Uma noite eu estava na minha casa, recebi um telefonema, eram umas 10h30 da noite, eu até pensei que fosse trote. E a voz dizia, uma voz simpática, dizia assim, é o prefeito Valmor, sim. Aqui é o ministro Jarbas Passarinho, que era o ministro da Educação. Sim, militar também, né? É. Falou aqui o ministro Jarbas. Falei, puxa vida, né? Deve ser uma gozação. Mas a voz atrás falou assim, vou lhe dar um comunicado. Todo ano o governo federal tem, o ano passado foi comunicações. Esse ano é educação. E a sua cidade foi escolhida porque o maior Mobral que o Brasil está fazendo é em Jundiaí. E o presidente Médici, no dia 7, vai fazer o desfile no Rio de Janeiro e no dia 9 ele está lá na sua cidade. Estou avisando que amanhã o senhor vai receber a visita, que era o quartel-general, dos militares, o senhor atende. Tudo bem, tudo bem. Pode falar alguma coisa? Falei, olha, em nome de Jundiaí, independente de qualquer coisa, de posicionamento político, nessa hora você tem que ver a cidade. Quem é que ia... E o Brasil inteiro ficou sabendo que a cidade de Jundiaí, tanto que quando ele veio, para você ter uma ideia, no ginásio de esporte, tinha 197 prefeitos. O senhor fala do Bolão. Do Bolão. 197 prefeitos. E o governador de estado. Então o Médici veio aqui, não houve nada demais. O que houve, eu posso dizer para vocês, a cidade de Jundiaí tem, olha, é preciso ter a minha ideia para ver o que tem de bom aqui dentro. Nós tínhamos aqui um artista dos pés à cabeça, chamado Inos Corradinho, já de fama internacional, que vendia, etc. A minha mulher, ele é meu vizinho, a minha mulher foi lá e falou, Inos, o presidente da República vai vir aqui, etc, etc. Vamos dar um presente para ele? Eu vim aqui, não podemos dar um cacho de uva, mas podemos dar alguma coisa que vai marcar para sempre a visita de um presidente na cidade de Jundiaí. E nada melhor do que isso do que uma coisa artística. Uma obra. Aí o Inos resolveu, tudo bem, tudo bem. No dia que o presidente veio, evidentemente, era regime militar, o quartel aqui tinha 1, 2, 3 organismos militares em Jundiaí, né? Que era o GO, CT e o quartel-general. E aquele pessoal todo ao entorno do presidente. Mas havia a festa que as senhoras faziam, que era como é que chamava? Essa festa aí das... Le Clube de Lady? Não, do clube, que fazia no clube. Que era a Mercedes Cruanes e a Mercedes... Feira da Amizade? Feira da Amizade. O que aconteceu? A minha mulher foi com o Inos e as senhoras da Feira da Amizade, o presidente, sabe, mulher, vamos lá bater palma, conversar e etc. E a minha mulher e o Inos entrou. E um sargento disse, não, você não pode entrar aqui. Não, como não pode entrar? Foi o único que eu me lembro que poder. Fora disso não houve absolutamente nada. A cidade estava engalanada de verde e amarelo. O Miguel Castaldi foi ao ginásio de esporte e ele lá dentro, o Castaldi da Chácara das Flores, e fez uma coisa maravilhosa, era plantas de todo lado. Vou dar uma interrompida no senhor. Zé Carlos Sacramone, conhece? Muito. Marco, dê meu especial abraço ao prefeito Valmor. Excelente entrevista. Cabo Jean Ferreira Silva. Boa noite, meu grande amigo Valmor. Foi um excelente prefeito em Jundiaí. Gosto dele aqui. E o Cabo PM Jean. Maurício Santos, Valmor fantástico. O Maurício ainda fala, agora sumiu, Maurício. Eu não sei o que acontece aqui na transmissão ao vivo, que alguns comentários acabam sumindo. E o Maurício fala que ele lembra de uma sala de aula que o senhor inaugurou e que ele estudava. E aquela senhora do começo
do programa, Dona Terezinha, alguma coisa assim, ela disse também que ela gostaria de ver o senhor prefeito novamente. Bom, agora não dá mais porque a idade não permite e ele fez uma promessa. Eu fiz a política, infelizmente, acabou. Nem tanto, prefeito, nem não, tanto. Acabou. A política era duas coisas. Como eu disse no começo, é no município. O prefeito tem que ser, acima de tudo, ter vontade política, ter elevada moral, ser de família, ter filhos, levar uma vida normal, etc. Mas tem uma condição que é inseparável do prefeito. Tem que ouvir o povo. E você me permite, eu vou contar para vocês. Claro. São certas coisas que me marcam pela população. Na segunda gestão, o problema era a casa. Então vamos fazer em Jundiaí, fui lá, conversei com o Quercia. Eu falei, vocês têm um terreno, a prefeitura desapropria. Fizemos o maior conjunto habitacional da época, 2.625 apartamentos lá no Secap 2, que depois o Benassi deu o nome de Morada das Vinhas. Tudo bem. Então saía na rua, todo mundo, houve um amor satisfeito, etc, etc. E eu não sei por que cargas d'água, o meu amigo médico, ele vai me desculpar, mas vou dar o nome dele aqui, Márcio Trufa, passou em frente à minha casa, eu estava com a minha filha, mexendo, fuçando, falou, o que você está fazendo? Nada. Entra aqui no carro, vamos jogar um truque no Jaú. Era um sábado à tarde, fui com ele no Jaú, foi uma das coisas que eu fiquei devendo isso para o Márcio Trufa. Aí cheguei lá no Jaú, estava aquela turma, ô amor, tudo bem, não sei o que mais. De repente senta um cidadão ao meu lado e fala, desse jeito, pôs a mãozinha assim, e falou para mim com a maior naturalidade, mas você via que tinha alguma coisa de sincero, de concreto. Falou, puxa vida, meus parabéns, você vai fazer casa, etc. Apartamento, puxa, não dá para você fazer, arrumar um lotinho para mim? Eu peguei e falei, por quê? Por isso que eu digo, você tem que ouvir o povo. Foi porque a minha mãe já está de idade e nós estamos com medo. Se meu pai morrer, ela não tem aonde ir. Se eu tiver um terreninho, eu faço uma casa e faço um puxadinho. Ela vai morar lá, quando ela morrer, se tiver filho, vai morar. Se não tiver, eu faço uma garagem. E no apartamento, eu não posso. Em decorrência disso, eu saí e vim para minha casa e falei assim, tá vendo? Eu achei que tinha feito o máximo. Não, eu falando comigo mesmo. Porque 2.656 apartamentos não é brincadeira. Era o maior na época, numa cidade que não tinha deputado. Foi o prefeito que acertou com o governador. E aí procurei a dona Antonieta e desapropriamos lá 860 metros. E foi feito o loteamento Fazenda Grande. Devo isso a um cidadão, o sobrenome dele era Salve. Não sei se era. Ele é parente do Nelson Salve. Fiquei devendo isso para ele e a cidade também. Porque eu vim para minha casa e falei, puxa vida, não pensei nisso. Não comentaram no pé do ouvido, né, prefeito? Então, o que é? É o povo. E para completar, uma ocasião eu fui numa festa lá no fim de Jundiaí, acho que no Rio Acima, vi um cara lá, ele chegou para mim e falou, puxa, favor, posso pedir um negócio para você? Eu falei, o que foi? Dá para mandar botar um bico de luz aí? Aí eu perguntei para ele, um bico de luz? Por quê? Ele falou, porque a minha filha sai às 10 horas da escola, às vezes o ônibus atrasa, 10h30 aqui, é uma escuridão do diabo. Ou seja, trocando em miúdos, você vai me desculpar, mas eu tenho que falar por que o prefeito tem que ouvir o povo. Por causa disso. Então eu acho que essas coisas, o prefeito tem que ser acima de tudo, saber o que pode fazer, mas se ele perder o humanismo do ser humano, será um mal perfeito. Zé Carlos Sacramone fazendo aqui uma correção, dona... Nossa, perdeu de novo, saiu, Sacramone, desculpa. A Valéria Nani mandando curtidinha pro senhor, Aparecida Simeonato fazendo curtidinha também pro senhor, mandando positivo.
Ângela Rocha também. Eu acho que era Bandeira o nome da moça que fez aquele comentário para Volta a Valmor. Hashtag Volta a Valmor. Vamos, agora eu vou fazer um apanhado geral, prefeito. Ainda falando com o gancho do Médici da vinda aqui. Quantas vezes o senhor, como prefeito no período militar, foi intimado a fazer alguma coisa que eles queriam? Foi golpe, foi revolução, os militares fizeram bem ou fizeram mal ao país, e agora com esse clima todo de greve de caminhoneiro, essa comoção geral aí, falta de alimento, de combustível, tá um cheiro de tomada de poder no ar? O que o senhor acha? Eu acho que não. Eu respondo. Durante os 4 anos que eu fui na prefeitura, nunca, presta atenção, a palavra é essa exata, nunca alguém vestindo uma farda ou alguém do exército tenha me pedido, não é que exigiu não, me pediram alguma coisa, de jeito nenhum. Aliás, eu fui tratado, eles trataram com respeito a cidade de Jundiaí, etc. Nós sabemos que em uma determinada ocasião o DOPS, evidentemente, é outra coisa, ouviu alguém ligado à esquerda em Jundiaí, mas o exército nunca me fez. Mas completa a palavra. Jundiaí teve 3 quartéis do exército. Nós tivemos aqui 6 generais. Vou dar em número, 6 generais. Da reserva, evidentemente, mas daqui. Uma dezena de coronéis. Mais de 40 majores. 200 capitães durante esse tempo. E eu nunca ouvi falar que um deles, tenha se aproveitado do regime militar e ficado rico. E tenho ouvido que políticos que estão por aí, na nossa cidade, entraram na política, não são militares, não tiveram farda, falaram em nome da democracia, em nome do povo, mas meteram a mão no dinheiro do povo. Então, está aí a resposta. Acho que os militares fizeram bem para o Brasil naquela ocasião, porque tudo é um tempo. Hoje nós temos aí a Constituição Cidadã, não vamos entrar no mérito se ela é boa, se ela é ruim, se ela tem exagero, se ela falta alguma coisa, não interessa. Mas é um regime militar. Isso que nós estamos ouvindo dizer por aí, que foi golpe, etc. Não, golpe, que golpe? Você está sendo... imagina, você vai ser julgado pelo Gilmar Mendes. Isso é uma maravilha, melhor do que um sargentão, ou não é? Então, não tem nada disso. O exército não acredito que eles, militares, queiram voltar, eu não acredito. Segundo lugar, quem realmente gosta da democracia, não é assim que se endireita um país. É nós, na hora de votar, vamos escolher de acordo uma coisa. Até eu vou dentro de mim, do coração, não adianta vir aqui dourar a pílula. O que eu estou ouvindo aí, eu vou sair daqui, eu vou dizer uma coisa para você. Vou na minha casa, vou chamar minha família, falei, vamos fazer uma reza, porque eu fui ser entrevistado e estou vendo um monte de amigos me fazendo... Muito obrigado. Então vou emocionar mais o senhor. Elaine Guilhermino, abraços ao ex-prefeito. Maria Busato, mãozinha. Depois no YouTube a gente vai disponibilizar, porque não é sempre que a gente tem um prefeito, um ex-prefeito, o outro ex-prefeito, um homem com uma experiência de vida, que conhece tudo da cidade, que viu a cidade crescer através da mão dele, a Jundiaí cresceu. Vamos continuar, prefeito? Eu posso responder? Você me dá um minuto? Do bigode? Eu vou responder a vocês, claro, minhas amigas, amigos da minha família, que me perguntaram. Eu tirei o bigode por causa de uma mulher. E só vocês sabem a força que vocês têm. Você está ouvindo aqui um homem bigodudo, macho, diabo a quatro, tudo bobagem. É vocês. Deus me deu a felicidade, depois de velho, de ter uma filha. A minha filha, Luciana. E que estudava no colégio, lá perto do Clube Jundiense. E eu a levava todo dia para o colégio, de manhã,
Papai só levava ela no colégio. Um dia, no meio do caminho, não, eu vou contar isso, porque isso é alguma coisa de humano. E não adianta nós queremos dizer, a vida é essa. Ela olhou para mim com aquele jeitinho feminino, de delicadeza, de educação e de bondade que a mulher representa para todos nós, porque todos nós vemos, o homem pode dizer que não, mas nós vemos em cada um pedacinho da nossa mãe. E ela falou, papai, posso falar uma coisa? Eu falei, pode. Ela falou, puxa vida, o senhor tinha um bigode bonito, que era um bigode preto. Depois, o bigode começou a ficar branco. E agora, papai, que coisa desse jeito, aquele jeitinho de... E agora, papai, que coisa feia, o seu bigode é branco, é preto e está ficando cor de cachorro, né? Castanho no meio. Corta isso. Então... Não teve jeito, né? Está explicado? Está explicado. Mas que era uma marca do senhor, era. Jorge André Sávio, ele também é colaborador aqui do Jundiaí Agora, ele escreve artigos, ele gosta muito de transporte público. Então ele fala assim, uma área que o Valmor acertou bem foi nos transportes. A equipe da CETRANSP fiscalizava os ônibus nas ruas, nos pontos finais, fiscalizava a conduta dos motoristas e o estado dos ônibus. A pergunta ao ex-prefeito é, se o senhor voltasse à prefeitura, quais seriam suas ações para diminuir ou resolver a falta de manutenção, falta de limpeza e falta de segurança aos usuários? Bom, com respeito aos meus sucessores na prefeitura, a gestão pública requer duas coisas. Duas. E uma delas se chama eficiência. Não adianta você ser portador de diplomas de cunho da educação do Estado de São Paulo em toda a história nossa de Jundiaí. E ninguém pediu nada para o Naline para trazer pelo menos um curso universitário. Jundiaí tem duas faculdades criadas pela prefeitura. Uma o Fávaro e eu outra, Medicina e Educação Física. E o Ari Fossen, que quando era deputado conseguiu a FATEC, que não é, evidentemente, mas é uma faculdade técnica. A prisão em primeira, segunda e terceira instância. E lá vocês vê, além do jurista, a alma do jundiaiense, o pensamento do jundiaiense. Esse rapaz gosta de Jundiaí, tanto que tem família, mora aqui, tem sítio, uma chácara aqui. Ele teria dado para Jundiaí tudo. E ninguém foi pedir a eles. Então, a pergunta que você me fez, vamos concluir, o que era? Transporte coletivo, como diminuir ou resolver a falta de manutenção, falta de limpeza e falta de segurança aos usuários. Lembrando que durante o período do senhor, segundo o André, o senhor Jorge André, o senhor tinha uma equipe de fiscalização intensa aí nas ruas. Era o Osmir Krupp, que tomava conta, foi bom. Mas agora, há pouco, você me deu aí também um eficiente secretário de transportes que o município teve, que é o Zé Carlos Sacramone. Independente, todo mundo sabe que aqui em Jundiaí existia dois grupos políticos antagônicos. De um lado Valmor, do outro lado Benassi. Sim. O Osmil foi o meu e o Sacramone, mais recente, foi o do Benassi. Os dois, de capacidade, nomearia qualquer um dos dois, de novo, se fosse hoje, para que a cidade, se não tiver eficiência do serviço público, não adianta. Dona Elaine Guilhermino fala que o Toninho advogado manda lembranças para o senhor. Muito obrigado, dona Emília. Agora vamos começar com as perguntas de Dona Mônica Gropelo, a superintendente da TVTEC, antiga TVE. Posso falar? Minha amiga, minha amiga a também. Quem eu respeito, competente, mas ela tem alguma coisa lá que empata comigo. Ela gosta de fazer umas perguntas danadas. Ela é ácida, né? Não, não é ácida. Eu vou dizer pra você. Ela é de uma agudeza de espírito muito boa. Então vamos lá, ela fala assim, o senhor usa redes sociais? O que o senhor acha delas? Acredita que as redes sociais vão influenciar nas eleições? Sim.
Acredito. Acredito porque tudo que você está vendo aí hoje em dia, os jornais estão acabando, as revistas estão acabando, e o que é que nós estamos vendo se sucedendo às catadupas? As redes sociais. Então vai ter uma influência muito grande. Aliás, já está tendo. Isso que o Supremo Tribunal Federal começou a mudar o jeito de interpretar a lei e de aplicar, se deve, em grande parte, aos pedidos, ou seja, à cobrança que as redes sociais fazem. O senhor usa redes sociais? Uma vez ou outra. Gosta? Gosto. Mas se você não gostar, você está fora do contexto. É verdade. O que o senhor achou da decisão do André Benassi deixar o PSDB? Aliás, o senhor acha que ele deixou de fato o Ninho Tucano? Sim. O senhor conversou com ele sobre isso? O senhor conversa com o André? Não. Opa, não tem nada. Veja só, quesilhas políticas, posicionamento político, isso passa. Mas a vida em comum em Jundiaí continua. Enquanto o André não tem nada, eu trato respeitosamente como deve ser tratado qualquer um, e muito mais ele que eu vou dizer. Não foi mau prefeito, não. Teve lá seus... gostava de gastar um pouco mais, etc. Mas eu posso dizer, no último, vou dizer para você, porque eu, acima de tudo, eu respeito o André. Quando eu fui prefeito, corria um boato que o prefeito que enterrava tubo era muito burro. Não, o termo era esse, o povo burro, porque o povo não viu, o povo vê asfalto. Tudo bem. Eu entrei na segunda vez, disse, na primeira vez eu fui buscar água do rio Atibaia, que é o que abastece a cidade, isso ninguém vai tirar de mim. Não, mas os tucanos dizem que foi a administração André Benassi que deixou Jundiaí com água por 30 anos. Não, dá licença, mãe. Não foi, olha, a história não mente. A autorização para tirar água do rio Jundiaí foi no ano outubro de 1970, quando o prefeito Valmor estava completando 2 anos. A ordem inicial, ou seja, a autorização para que o processo andasse, era do então governador Roberto Costa de Abreu Sodré, e quem em 1971 ainda era o prefeito Valmor, que saiu em fevereiro de 73 entregando para o IDES. Quem assinou autorizando nós a tirarmos água do rio Atibaia, porque era um rio estadual, se chamava o governador Laudo Natel. Então, não tem nada. O que veio depois, aumentou, isso aí não... A administração ela é contínua. Eu trouxe água, vamos supor, levamos aos bairros. O prefeito que veio depois continuou levando a água, mas a transposição do rio... Aliás, o André Benassi nem poderia ter feito, porque em 1971 ele era vereador do MDB, oposição ao governador da Arena, que era o Laudo Natel. Então, nada disso. Prefeito, eu entrevistei o ex-prefeito Ibis Cruz também, e assim, essas coisas de picuinhas políticas que o senhor citou aí, ele disse para mim que ele fez a Imigrantes. E o senhor, numa entrevista, disse que a Imigrantes Não. é obra sua. Não. De quem é a Imigrantes? Então vamos lá ver. Então vamos dar o nome aqui. A Imigrantes, a Avenida dos Imigrantes, ela foi projetada na prefeitura de Jundiaí por engenheiros da prefeitura na época, se não me falha a memória, era o Breda, o Antônio Fernandes Panizzi, que estão aí vivos para... Então eu entrei na prefeitura e alguém lá dentro disse, precisa abrir a Avenida Jundiaí. Então vamos ver, o que vamos fazer? Então iniciamos os trabalhos para ver aonde ia ser desapropriado. Mas aí o Panizza me chamou de lado e falou, Valmor, você para fazer a Avenida Jundiaí tem que fazer primeiro o viaduto da Avenida Jundiaí, senão como é que vai passar por lá por baixo? Então o que aconteceu? A obra da Avenida Jundiaí, o viaduto está intimamente ligado na Avenida 9 de Julho, que é isso, sem ela não sabe. Começamos a fazer a Avenida Jundiaí, tanto que o viaduto
foi inaugurado no dia 13 de março de 1973. E o Ibis entrou em janeiro de 73, evidentemente, em 13 dias não fazia o viaduto. Não dava. Então, veja só, e quem começou mesmo no duro, a 9 de julho, isso aí foi no governo do Pedro Fávaro. Você quer saber a ideia dos engenheiros da prefeitura que levaram para a prefeitura e receberam o assentimento? Estuda, vamos fazer, certo? Começou com o Pedro Fávaro. Nasceu no Pedro Fávaro. Claro, mas foi, e esse projeto feito pelo Paniza, por aí, o senhor Paniza está aí, você pode entrevistá-lo. Ele foi mudado radicalmente pelo Ibis. A Mônica Gropelo, a última dela, ela faz uma pergunta interessante porque ela foca no Valmor vereador, que não é o Valmor que aparece muito, né? A gente debate mais o Valmor prefeito. Então ela quer saber como foi a sua atuação na Câmara. Era uma Câmara diferente numa época que os vereadores falavam latim, falavam francês. E como é que o senhor vê hoje a Câmara de Jundiaí? E se acha que os vereadores estão cumprindo a função deles? Bom, minha cara Mônica, não falei para você, ela aperta a gente. Então já vou falar para você. A Câmara de Vereadores do meu tempo, eu agradeço a Deus, era uma Câmara de primeira. Olha, imagina o que tinha lá dentro, hein? Tarcísio Germano de Lemos, professor Carlos Frank, professor Pedro Ribeiro, Antônio Galdino, Carlos Gomes Ribeiro, Joaquim Candelário de Freitas, e aí vai para os 19 vereadores que tinha. Era um melhor do que o outro. E não ganhávamos nada. Os vereadores não tinham subsídio. De lá para cá, me contaram outro dia, eu não sei se é verdade, também não fui atrás, mas que um vereador hoje na Câmara Municipal ganha R$ 9.300. Sim, senhor. Então você dá uma parada, Mônica, e veja só, o que é que está mantendo o Brasil hoje? A lavoura. E o que é que faz essa lavoura que produz açúcar, cana? Sabe quanto ganha um plantador de cana? Que trabalha de sol a sol, que não tem a dignidade do ser humano de almoçar decentemente numa mesa, porque o boia fria. Boia fria. Não ganha R$ 1.000 por mês e trabalha de sol a sol. E mais agora tem, um tempo atrás, antes de se ter fiscalização, o proprietário da terra rural, o explorador, etc., explorava o empregado e inventou: você vai trabalhar por empreitada. E fazia uma empreitada tal que ele jamais chegaria. Não ganha R$ 1.000 por mês. Um vereador na cidade de Jundiaí. Presta atenção. É a minha opinião franca. Uma vez por semana na Câmara. Uma vez por semana na Câmara, todas as terças-feiras. Tem direito a 2 assessores. Tem direito a, me parece que até uma verba para postagem, verba de gabinete, etc, etc. Ganhar R$ 9.300, nós temos que parar e dizer assim, o que tem mais é trabalhar. E se você me perguntar, eu não vejo nada nos últimos 10 anos de efetivamente duradouro para a cidade de Jundiaí saído da Câmara Municipal. Por curiosidade, quando o senhor foi vereador, recebia-se salário Não. ou não? E no meu tempo, eu quero falar uma coisa para vocês, a Câmara produzia, a Câmara fiscalizava o prefeito, a Câmara exigia, nós exigimos. Era um tempo em que a democracia realmente funcionava, tinha situação e oposição. Você era do lado de lá ou do lado de cá. E não hoje, como é que o senhor vê? Hoje nós estamos vendo um bolo só. Qual é a oposição na Câmara? Você já foi numa sessão da Câmara? Já. Você já analisou uma sessão da Câmara? Então você diz assim, mas o vereador não pode? Pode sim. Não fala não, eu vou dizer, o primeiro plano diretor da cidade de Jundiaí, o primeiro plano diretor, nasceu na Câmara Municipal de Jundiaí, obra de 3 vereadores, aliás, que não eram nem engenheiros.
3 vereadores que eram advogados. O Carlos Franco, o professor Carlos Franco, já apresentou um projeto de lei criando uma escola de criança num bairro, eu não me recordo do bairro. E eu fui o relator da matéria, lendo aquilo, e na época o Brasil estava falando em planejamento, eu fui em São Paulo e o cara falou, aí eu voltei e disse assim, não, vamos discutir isso de uma forma geral para planejar o negócio. E entrei com uma emenda. E o Tarcísio Germano de Lemos, que era outro advogado, completou e nós fizemos o plano diretor da cidade de Jundiaí. Você diz, mas como? Como? Então eu replico, coisa de advogado. Tem que fazer? Tem. Então vamos fazer assim. Fica criado o plano diretor da cidade de Jundiaí. Artigo 2º. Do orçamento constará obras, etc., constará a verba necessária. Artigo 3º. O departamento técnico da prefeitura vai detalhar o processo. Está criado o plano diretor. E aí então sim, a Associação dos Engenheiros, dos Advogados, chamou todo mundo, a cidade participou e o plano entrou no começo do ano de 1969. Quando eu entrei na prefeitura, eu acho que foi a última lei que o professor Pedro Fávaro assinou, que era o plano diretor de cidade. Quer dizer, então, se o vereador tiver ideia, você fala, mas não é da sua área. Tudo bem, nós não entramos na área técnica. Isso é problema de engenheiro. Mas criou. Mas a lei estava criada e o prefeito cumpriu. O Maurício falou que é a Planidil que ele frequentou, ele está falando da grande memória dele de infância. Dona Maria José Vantini está mandando um positivo para o senhor. E o Maurício também complementa. Dá-lhe, Valmor. Bom, então vou concluir, vou dizer rápido para vocês. Pois não. E vocês vão analisar. A administração pública, eu vou dizer uma coisa para você. Se você não tiver visão, não adianta. Então, na primeira gestão, quando eu fui prefeito, fazia 10 anos que não vinha uma indústria em Jundiaí. E em 1965, na divisão, que foi feita divisão territorial, nós perdemos Várzea, Campo Limpo, Itupeva e Louveira. Tudo bem. Mas nós perdemos Várzea, nós perdemos 2 grandes indústrias. Presta atenção, Várzea passou a ser município, Jundiaí perdeu o quê? A maior fábrica de... Isso aí. Não era adubo, era inseticida. Se o Brasil não matar a formiga acaba com o Brasil. É verdade. Era da Várzea. E segundo, a Promeca. E aí ficou no município. Lá em Campo Limpo, vai vendo para você ver. A primeira indústria automobilística, no tempo do Juscelino, que criou, o então prefeito Vasco Venchiaruti, vou pressão aumenta, Vasco Venchiaruti, contando com a ajuda do então deputado José Romero Pereira, conseguiram trazer para a cidade de Jundiaí a CURP Metalúrgica Campo Limpo, que chamava CURP Metalúrgica Campo Limpo, instalada em 59 no distrito de Campo Limpo, que pertencia a Jundiaí. Foi o prefeito Vasco. E ela foi instalada lá, porque lá antigamente tinha um departamento, que era dos imigrantes, da imigração. Porque a nossa, lá até tinha um ramal ferroviário, que era Jundiaí-Bragança, a Bragantina, que vinha de Jundiaí para cá. E o Vasco aproveitou aquilo e levou. Então nós perdemos 4 grandes indústrias. Olha, perder a L. Queiroz, que era a maior do ramo. Perdemos a CRUP, que também era maior, a primeira, etc. Que Campo Limpo depende até hoje. Então o que aconteceu? Veio a Revolução, mudaram isso, o prefeito de Várzea de Campo Limpo que quiseram fazer, levar a indústria para lá. Então parava na nossa frente. E Jundiaí ficou 10 anos sem fazer uma indústria. Com uma grande dificuldade. Se você notar bem a nossa cidade, a topografia é altamente acidentada. Você imaginou uma carreta, essas enormes, saindo lá da colônia, trazendo... Quer dizer, não dá. Então a ordem era fazer o quê? Um distrito industrial. Então vamos criar um distrito industrial aonde? Lá onde está.
E se você notar, naquele tempo, esse que xingava tudo na Câmara, fez um negócio que não dá trabalho, porque você tem hoje a facilidade de entrar a matéria-prima sem passar pela cidade, sem nada, ela ser elaborada e sair o produto elaborado de frente para 4 grandes estradas de rodagem. Não tem nada no chão. Então, tá lá. Não fala que um dia um cara falou assim, quer ver o Distrito Industrial? Falei, quero. E fomos de helicóptero. Tinha mais de 800 indústrias, é uma coisa... Olha, é tão bom que de frente ao Distrito Industrial da Prefeitura, que levou água, esgoto, a infraestrutura. Um prefeito comprou uma área e fez também um Distrito Industrial em frente ao de Jundiaí. É verdade. Você sabe o que é? Quem é? A localização é o Miguel Haddad. A localização, geograficamente, é uma... entra o produto, sai elaborado e não perturba a cidade. Prefeito. Então é por isso que chama plano de incentivo industrial. Jornalista Maurício dos Santos, ele quer saber do senhor como o Valmor viu o golpe contra o prefeito Ari Vossen, com uma administração bem avaliada, ser proibido de disputar o segundo mandato. Foi acordo de bastidores ou de fato uma imposição da oligarquia política de Jundiaí? Eu fico com a última hipótese. Ele pergunta e responde ao mesmo tempo. Foi a oligarquia política de Jundiaí. Quem o fez, o tirou. O Ari, o senhor considerava ele um bom prefeito? Como é que o senhor via ele como um... O senhor trabalhou muito, ele foi secretário de Finanças? Ele foi meu secretário de Finanças e depois foi meu secretário na última, porque ele foi o vice do Pedro Fávaro. Sim. Eu saí com o Pedro Fávaro, o Pedro levou o pessoal dele, aliás, um melhor que o outro. Porque olha, o Polo, José Carlos Polo, é de tirar o chapéu para ele como entendido das finanças municipais. O Baldriz Mundai, eu vou contar para você, se não fosse o Baldriz, o prefeito Valmor não teria feito as obras de despoluição de 9 córregos e do rio Jundiaí. Foi ele, porque naquela época nós tínhamos, aliás até vou falar para você e lembrar outra coisa. Naquela época nós tínhamos o SEJU, que havia sido criado, que era o Comitê Especial de Recuperação do Rio Jundiaí. E aí o Valdir falou, vamos colocar isso. E despoluímos. Você imaginar despoluir o córrego da Polícia Rodoviária? Você imaginou? O córrego da Colônia. Então isso aí, nós devemos isso. E o Ari foi dessa turma do Pedro Fávaro, um cara altamente competente, que não tinha, como se diz assim, carisma político, mas um nego competente, que foi eleito junto com o Benassi, com o Miguel, e falou, agora você vai ser prefeito. Mas aí depois o Miguel quis ser o prefeito. Não tinha para ninguém. Não tinha e não tem, né? Tá respondido? Eu acho que o Maurício ficou satisfeito, né? Mas é isso. E depois outra, pergunta, sai na rua e vê se é mentira ou se é. Mas o Ari não foi mal prefeito. Aliás, eu estou falando para você, 3 prefeitos cuidaram de alguma coisa de universidade, de curso superior em Jundiaí. Medicina, Educação Física e a FATEC. E a FATEC, por último, foi do Ari. Vamos entrar agora nas perguntas do jornalista Nelson Manzato. Foi editor-chefe do Jornal de Jundiaí, meu chefe inclusive. Um abraço para você, Nelson. Que nota o senhor daria para as suas 2 administrações e o que ficou faltando fazer? Ficou faltando fazer muita coisa, Nelson. Mas você é do Jornal de Jundiaí? Foi. Mas foi? Foi. Então eu vou dar uma resposta que alguém que foi por muito tempo redator-chefe do Jornal de Jundiaí sempre dizia, ninguém deve falar de si próprio, nem bem e nem mal. O Wilson Martins. Que por coincidência, irmão do Dr. Valmor Barbosa Martins, uma simpatia, um dos grandes jornalistas que eu conheci aqui na cidade,
Um cara extremamente simpático e competente. Saudade. Então, e completando a pergunta, eu acho que fiquei devendo muita coisa para a cidade, que podia ter feito mais, mas cada um é o tempo, o momento, a situação, etc. Mas veja só, um cidadão que cria um distrito industrial, que numa cidade que não tinha sequer um pronto-socorro municipal, que não tinha, fica com o Hospital São Vicente por 40 anos para a prefeitura sem gastar um tostão, e que transformou, graças ao Dr. Jaime e os médicos de lá, o Dr. Jaime Rodrigues, no hospital referência da região. Então, que criou o distrito industrial, que trouxe a água do rio Atibaia, que fez não é engenheiro, e fez 5 avenidas na cidade de Jundiaí, 5, aonde elas precisavam ser feitas. Por exemplo, um dia o Pedro Cerezer ligou para mim e falou: amor, eu não consigo tirar meu caminhão aqui do Caxambu, que está carregado de uva para levar para o Ceasa. Tudo bem. Primeira estrada rural asfaltada do município, Antônio Borim, 7.800. Então lá, ninguém conseguia andar e ir para Vila Hortolândia. Você lembra aquela estradinha velha de Campinas? Aí nós fizemos a Antônio Cega, com 2 vias para sair lá embaixo e para a avenida, para a Ponte São João. Segundo lugar, e a Vila Ares, que foi feita a Avenida Samuel Martins. Zé Carlos Sacramone está falando, desapropriar a Argos foi também uma boa ação. Eu chegaria lá. Sacramone, vou dizer para você, e você também fez isso. Eu, quando era garoto, subia, assistia um filme no Politeama, e a gente olhava do escadão, do parapeito do escadão embaixo, era só chaminé fumegando, era uma coisa na Ponte São João e na Vilares. Aí onde você morava, ali por perto, o que tinha de chaminés e de fábricas, e hoje só tem uma, a chaminé da Argos. E sabe por que a Argos foi desapropriada? Eu vou contar uma coisa para você. Tiramos o chapéu para um alemão chamado Ernesto Didieri. Hoje nós estamos vendo um monte de coisa. A única indústria que fez a primeiro núcleo de casa foi a Vila Argos Velha, que depois ele fez do lado de lá a Vila Argos Nova. A maior creche de Jundiaí, a maior, talvez o Sacramone tenha estudado lá, foi a creche da Argos, que tinha 400 e tantos alunos, que a prefeitura, que entrou nessa desapropriação. E está lá Argos. Mas lá no fundo eu vou dizer para você, a história da Argos, e isso os nossos políticos precisavam saber. No fundo, sabe o que mais me emburrou? Foi que nós tivemos, Jundiaí teve um feito notável. A primeira fábrica de casimira da América do Sul foi a Argos em Jundiaí. Foi a primeira que fez a casimira. No fim, ela acabou fazendo o brim, que era o de fazer essa calça que você usa aí, que eu uso. Foi isso, meu amigo Sacramone. Estudei e ainda existiam as freiras, o Sacramone está falando lá. Bom, a Alessandra, minha esposa, está mandando uma mãozinha, o Zezinho de Abreu, meu sogro, está mandando uma mãozinha, tem mais internautas aqui mandando um monte de abraço para o senhor, cumprimento para o senhor. Eu vou continuar com as perguntas do Nelson Manzato, tá? Da década de 60 para cá, tirando o senhor, quem foi o melhor prefeito que Jundiaí teve? Não. Se você vai me perguntar, vai me desculpar, mas eu sou obrigado a falar. Eu vivi um tempo em Jundiaí, acho, de 46 para cá. Lá para trás é difícil você saber. Nós sabemos mais da redemocratização de 46, da Constituição de 46. Inegavelmente, o maior prefeito que nós tivemos pela época, vai vendo, meu caro Nelson, pela época e pela profundidade da obra, inegavelmente foi o Vasco Antônio Venqueiro. Imagina fazer a primeira estação de tratamento de água da região, em 1947, lá em frente ao cemitério. É de tirar o chapéu para um cidadão desse.
de tirar o chapéu para o cidadão, pegou o doutor Romero e trouxe, foi o prefeito que conseguiu trazer o colégio técnico, essa maravilha que está aí, poderia ser um pedaço da universidade, da Unicamp, etc., dependendo do prefeito. Então acho que ele foi, e outro, pela modéstia, mas também pela coisa, foi o Pedro Fávaro. Veja só, são certas coisas que se simbolizam qualquer ser humano. Ninguém vive sem água, e muito mais sem água tratada. Depois do Vasco, quem fez? O prefeito que conseguiu fazer outra estação de tratamento de água foi o professor Pedro. Não precisava fazer mais nada. Mas está aí. Essa água que nós bebemos e que é de alta qualidade. Pode, acredita, e o Sacamone que está ouvindo sabe disso. O DAI, a nossa água ela é perfeita, pode consumir. Então acho que os dois prefeitos, na minha opinião, foram os maiores prefeitos de Jundiaí pós a redemocratização de 46. Bigardi perdeu a reeleição. O governo dele não foi bom. Que nota o senhor daria para o governo de Pedro Bigardi? Meu caro Nelson, é uma saia justa eu fazer um julgamento a respeito da administração Veja só, eu não sou engenheiro. Eu simplesmente sou advogado e fiz 5 avenidas em Jundiaí. E eu preciso saber quantas avenidas fez o engenheiro Pedro Bigardi. Eu respondo a sua pergunta. Sem desmerecer, sem nada, mas é a constatação de um fato. Ainda política contemporânea. Luiz Fernando, que nota teria nesse 1 ano e meio de governo? Bom, veja só, nós somos uma das 10 cidades, isso tem que levar em conta. Nós somos uma das 10 cidades de maior arrecadação do estado de São Paulo. Então é uma cidade que todos os prefeitos encontraram. Eu encontrei dívida, deixei dinheiro em caixa por outras circunstâncias. Mas qualquer dívida que tenha um prefeito, com um orçamento de 2 bilhões de reais, dá para acertar. Então é difícil. O que eu acho que o prefeito Luiz Fernando devia fazer, pelo menos uma coisa: corta o mato da nossa cidade, senhor prefeito. Em frente à minha casa, aliás, em frente à casa de 2 prefeitos, eu e o Ibis, tem na calçada um mato que, pelo menos isso pode ser feito. Eu acho, prefeito, que é um homem educado. Sim. Mas, numa hora tem que apertar a turma. Precisa apertar. Chamar o pessoal e dizer, vai cortar o mato. Porque até então eu não vou dar nota para ele. Mas eu tenho a expectativa de que ele será um bom prefeito também. Miguel Haddad foi o prefeito que mais vezes foi eleito. Pergunta do Nelson. A que o senhor atribui isso? Ele fez bons governos? Que nota ele recebe como administrador? Vou responder para você se ele foi um bom governo. De uma vez só, curto e grosso. A Constituição da República diz lá no começo, não sei se é artigo 6º ou 8º, que compete ao prefeito zelar pela sua cidade. Vamos lá. O que é zelar pela cidade? Então lá diz água, esgoto, essa série de coisas, etc. E pelos prédios históricos. Muito bem. A nossa cidade, que no correr do tempo começou a perder tudo. Nós perdemos até a Casa do Sal, que era na rua Senador de Fonseca, etc. Perdemos tudo. Só não perdemos o São Bento, a igreja de São Bento, e perdemos até ultimamente a Vila do Traude, que era uma coisa maravilhosa, que era uma vila italiana dentro de Jundiaí, uma cidade que até 1894 estava estacionada. E com a avalanche da imigração italiana, ela subiu.
E nós devemos a essa cidade que teve grandes fábricas de vinho, não fala porque eu trabalhei lá no estabelecimento vinícola Ernest Traub. E a gente saía da janela e olhava lá e via a casa do Traub, era uma vila italiana, uma judiação que aconteceu. Mas tem outro. A cidade de Jundiaí é uma cidade que deve muito ao Exército Brasileiro. Eu vejo falar um monte de coisa, etc. Não se esqueça que é estrategicamente ligado, nós somos ligados ao Porto de Santos, que é o maior porto exportador e importador da América do Sul. Talvez hoje não, mas em tempos de antanho, tem uma ligação de Jundiaí, chamada SPR, que os ingleses fizeram, São Paulo Rail, com Santos, era uma coisa extraordinária. E para o Exército interessava também. E o quartel do Exército, vi hoje essa fotografia, eu ainda tenho, é uma reportagem que o Tobias fez no JJ, ainda do tempo do Tobias não está lá. Um prédio que até me lembra aqueles filmes da Legião Estrangeira, lá no Marrocos, até aquele jeito. De repente, o prédio foi demolido, à noite ninguém viu e acabaram. Qual é o prefeito? No governo de qual prefeito foi feito? Do senhor Miguel Haddad. Qual é o prefeito que autorizou? O Miguel Haddad. Não vamos dizer foi meu secretário, não tem nada. O responsável pelo município está na lei. Lei orgânica, está na Constituição, está na cabeça do povo. E se é a voz do povo e a voz de Deus, o prefeito é o responsável. Derrubaram o quartel velho? O quartel velho, que era um prédio histórico da cidade de Jundiaí. Histórico. E até agora ficou por isso e acabou e não aconteceu nada. Então você me pergunta do Miguel Haddad e está aí a resposta. Uma pergunta, o que o senhor Miguel fez em termos de água, de esgoto? Quando ele entrou a cidade já tinha água e mais ainda, estava terminando para você do Benassi, e eu saí e deixei metade, 80% estava pronto, mas um pouco. Então a despoluição do rio parou na Anhanguera. O Benassi veio, terminou, aproveitou o dinheiro que tinha, arrumou mais, etc. E levou até lá no Novo Horizonte e fez mais. E fez a estação de tratamento de esgoto. Então Jundiaí tem água tratada e esgoto tratado. Prefeito, uma pergunta agora do Zé Carlos Sacramone, outra do Maurício Santos e uma última minha para concluir, tá, gente? Acho que foi legal. Se vocês tiverem mais alguma pergunta para mandar, mandem que eu respondo por escrito depois com o prefeito aqui. Estamos estourando horário, o prefeito tem horário também. Zé Carlos Sacramone quer saber o seguinte, no seu governo quem mandava? Eu. O senhor era bravo? Eu era. Batia na mesa e falava, aqui quem manda sou eu? Não, aqui quem manda é a lei e o povo. Tudo que eu fiz foi ouvindo, não fiz nada da minha cabeça. Eu acabei de contar, não tive medo de... Dei o nome da pessoa que falou, faça um loteamento popular, quero fazer uma casinha. E eu entendi o que ele queria. E está lá, uma maravilha. Mas eu ouvi o povo. Você fala, quem fez? Fui lá, falei, dona Antonieta, está desapropriada, acabou. Mas antes eu ouvi o povo e entendi que era. Então na prefeitura quem mandava era eu. Aliás, respondo até ao meu amigo Sacramone, que, e agora vai aqui, não é um elogio reconhecido que eu já te disse. Foi um dos melhores secretários de transporte da cidade de Jundiaí. E quem mandava era ele. E eu então segui o exemplo do Sacramone. O Maurício quer saber o seguinte, a Operação Lava Jato empolga a população, o ex-presidente Lula está preso e o combate à corrupção é a pauta da hora. Ministro Gilmar Mendes é intocável, porém manda soltar bandidos. Como o Valmor, advogado, vê a situação? Bom, a justiça, meu amigo, o advogado vai dizer, o juiz, ele tem o livre-arbítrio de julgar conforme ele acha
que está certo. Só que tem uma coisa, com tudo isso, sempre há de prevalecer o bom senso. Não é o problema de ter medo das ruas, porque quem tiver medo das ruas, como disse o parente do Collor, não, o Supremo não tem medo das ruas. Isso é retórica, é força de expressão, etc. Todo mundo tem medo das ruas. Quem é que quer sair? Isso é o ser humano, isso é próprio do ser humano. Ninguém gosta de ser criticado. O que é isso? Você está errado, você é isso, você é aquilo, etc. Muito mais alguém que exerce um cargo público, que vive do dinheiro que esse povo paga de imposto, que deve receber uma satisfação das autoridades. Se recebe uma satisfação de um prefeito, de um governador, de um presidente da República, por que não pode receber a satisfação do ministro do Supremo Tribunal? Muito mais. Eu, como advogado, acho um absurdo, na minha opinião, de advogado, nomearmos, presta bem atenção, nomearmos para um cargo de ministro quem não é juiz de carreira. Isso é um absurdo no Brasil. Devia ser juiz de carreira. O seu Dias Toffoli não é juiz de carreira, o Lewandowski não é juiz de carreira, o Barroso não é juiz de carreira e o seu Gilmar Mendes é um dos dois pecados do Fernando Henrique Cardoso, que fez a reeleição, que é muito triste para um país. Ninguém mais, aquele prefeito de 4 anos que dizia o que eu fiz, em 4 anos vai ficar. Agora não, os 2 primeiros anos é para acertar e os 2 segundos anos é para a reeleição. Pode ver no Brasil inteiro. Então, como é que um ministro soltam? Tem certas coisas que você tem que falar, eu não quero, eu não posso, mas tem alguma coisa que diz que a lei é igual para todos. E o ministro Gilmar Mendes, na minha opinião, discrimina. Nem todos cabe a mesma lei. Prefeito, a minha última pergunta, vamos encerrando por aqui. Eu queria saber do senhor o seguinte, daqui 100 anos, como é que o senhor gostaria de ser lembrado pela população de Jundiaí? Como o Valmor, magrinho, falante, que nunca fez mal para ninguém, que jamais cometeu um ato de desonestidade, não interessa se entrou na política, se xinga, se... Esse é um problema de ordem política, de você arrumar processo para todo mundo, isso é tudo bobagem. O que vale é ter a consciência tranquila. Gostaria de ser lembrado com isso, e um homem de uma mulher só. E aqui eu quero prestar uma homenagem a essa mulher que me acompanha desde 1959. A Heleninha, que foi o meu braço direito na prefeitura, que me ajudou em tudo. Então eu gostaria de ser lembrado como um homem de família, que teve 2 filhas, talvez tenha sido o único prefeito vivo, acredito, que tem 3 filhos, 5 netos e 2 bisnetos. E Deus me agraciou com um neto e uma neta. Então eu gostaria de ser lembrado assim, que felicidade é essa de ter uma família como é que eu tenho? Mulher, filhos, noras, 5 netos e 2 bisnetos. Eu gostaria de ser lembrado assim, um homem feliz por causa disso. Um homem que não buscou riqueza, que não... Ou seja, fui prefeito 2 vezes e nunca pedi um cargo público, não poderia ser advogado da prefeitura? Você acha que eu não conseguiria? Então eu gostaria de ser lembrado disso, um homem simples como vocês, que lutou, trabalhou, que ganhou um pouco de dinheiro na profissão e que nunca enganou um cliente. Gostaria de ser lembrado disso. O resto é consequência. O prefeito faz um monte de coisa, mas não faz sozinho, que sempre tem os seus assessores, um melhor que o outro. Tem uns que não trabalham, mas a grande maioria pode estar certo.
do pessoal que trabalhou na prefeitura, todos eles vestiram a camisa da cidade de Jundiaí. Então eu queria ser lembrado assim, como um prefeito que se cercou de gente boa. Ele, prefeito, cheio de defeitos, mas tinha um secretariado altamente qualificado. Então, prefeito, muito obrigado. Eu passaria a noite ouvindo as suas histórias, os seus causos, as suas ponderações. Realmente, como o Maurício falou, foi eu imagino, uma entrevista histórica que vai ser disponibilizada depois no site do Jundiaí Agora. E eu agradeço a todos aí que acompanharam a gente, que mandaram perguntas, que participaram desse momento histórico com o ex-prefeito Valmor Barbosa Martins. Lembrando que na próxima terça-feira a gente tem aqui Negócios Já, com o Edson Maltoni, presidente da Câmara Dirigente Lojistas e Sim Comércio. E na quarta-feira nós temos o Test Drive com o Joaquim Rimoli, jornalista especializado em carros, sabe tudo de carro. Na quinta-feira a gente não tem o Política Já porque é feriado. Então vai ficar para outra semana, mas o convidado aí vai ser um cara importante no governo estadual, aqui da nossa região. Acho que o senhor conhece ele, o Aprilante. Ele vai vir aqui com a gente, vai conversar, porque ele assumiu a Secretaria Estadual de Turismo. boa gente. Boa gente. E eu vou despedir, se só me permite. Claro. Eu não poderia deixar de agradecer a vocês que perderam um tempo precioso, vai saber, com esse frio, etc., para me dar essas palavras. Eu vou usar um termo caboclo, que só eles têm esse termo. Foi um verdadeiro conforto ouvir as palavras de vocês. Dona Ideli Souza. Muito obrigado, e que Deus zele por vocês e pela sua família. Tatiana Rosado mandando palmas pro senhor. Dona Ideli Souza mandando positivo. Elaine Guilhermino, valeu. Maurício chamando o senhor de lindinho. É fã, hein? É fã. Gente, muito obrigado mesmo. Foi um prazer estar com vocês. Um prazer maior ainda estar com o Valmor. Então, até a próxima semana. Até mais. Tchau, tchau.